Fala aí, pessoal, tranquilidade? Então agora a gente vai resolver o exercício 3 sobre a aula 14 sobre calorimetria, tá? Então se você está com a apostila, abre lá na página 43 para acompanhar a leitura do problema. O exercício 3 diz o seguinte, ó. Um estudante, querendo determinar o equivalente em água de um calorímetro, colocou em seu interior 250 gramas de água fria e, aguardando um certo tempo, verificou que o conjunto alcançou o equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então vamos aqui, vamos começar a anotar os detalhes aqui já, né? Então, ó, você tem um calorímetro que já tem uma quantidade de água dentro, certo? Vou chamar de massa 1. Então ele já tem uma quantidade de água dentro e ele adicionou mais 250 gramas, beleza? Ao final da mistura, ele observou que a temperatura do conjunto, né, chegou a 20 graus Celsius, beleza? Né, do equilíbrio térmico. Então vou botar aqui como inicial, tá? Em seguida acrescentou ao mesmo 300 graus, então vamos entender isso aqui como um segundo momento. Então ele acrescentou, depois desse equilíbrio térmico, uma outra quantidade de água, né, de 300 gramas, certo? Morna, uma quantidade, acrescentou ao mesmo 300 gramas de água morna a 45 graus, então uma outra temperatura, ó, inicial, certo? 45 graus Celsius, beleza? Fechando rapidamente o aparelho, esperou até que o equilíbrio térmico fosse refeito, verificando então que a temperatura final era de 30 graus. Então, ó, ao final de tudo, ele alcançou uma temperatura final, deixa eu botar de vermelho, ele alcançou uma temperatura final, né, que é a temperatura de equilíbrio, de 30 graus Celsius, tá? Repara o seguinte, a substância utilizada nessa mistura foi a água, e ele não fala o calor específico da água, né? Então, ó, o calor específico da água você tem que saber de cabeça, tá? Equivale, ó, a uma caloria grama por grau Celsius, tá? Beleza? E aí, a gente está misturando substâncias, né? Então, essas substâncias vão se misturar e vão alcançar o equilíbrio térmico. Ou seja, nós vamos pegar aqui, ó, o calor da quantidade de água 1 e somar, né, com o calor da quantidade de água 2, beleza? Esse somatório vai ter que dar 0, tá certo? Então como é que vai ficar isso, ó? A quantidade de calor 1 vai ser, ó, massa 1, certo? Que multiplica o calor específico da água, certo? Vezes a variação de temperatura, certo? Então vou chamar isso aqui de 1, ok? Isso somado a quantidade de calor 2, que vai ser, ó, massa 2, que multiplica o calor específico da água, tá? Que multiplica a variação de temperatura 2. Isso vai ter que dar 0, tá? Então, eu estou trabalhando dessa forma porque a gente tem um problema clássico aí de equilíbrio térmico, tá? Repara o seguinte, ó, como a gente está trabalhando a mistura da mesma substância, né, o equilíbrio térmico entre duas massas da mesma substância, então, ó, se eu cancelar aqui o calor específico dos dois lados, não vai fazer diferença nenhuma, até porque o valor é igual a 1, né, então isso na multiplicação não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então, quem vai ser a nossa massa 1, ó? A nossa massa 1, ela vai ser, ó, M mais 250, certo? E que multiplica a nossa variação de temperatura. Quem é a temperatura final, ó, de equilíbrio térmico é 30, né? Deixa eu botar aqui de vermelho para a gente lembrar, associar melhor. Então, ó, a temperatura final de equilíbrio é 30, certo? Que subtrai a temperatura inicial, que foi de 20, né? 20 gramas, beleza? Isso somado a massa 2, que é a massa 2 que ele adicionou depois, 300 gramas. Deixa eu botar de azul para ficar igual, ó, 300 gramas, né, que multiplica a variação de temperatura 2. Então, qual foi a temperatura de equilíbrio? 30 graus, menos a temperatura inicial, 45, né, da situação 2. Show? Beleza? Isso tudo vai ter que dar 0. Tranquilo, gente? Então, ó, continuando a resolver, né, então aqui vai continuar, ó, massa mais 250, certo? Que multiplica, ó, 30 menos 20 vai dar 10, tá?
somados a, deixa eu botar de azul, depois a gente mistura tudo, a 300, certo? Que multiplica, 30 menos 45 vai dar menos 15. Show? Isso tudo tem que dar 0. Então aqui agora, ó, a gente vai ter que fazer uma distributiva, tá? Então, ó, a gente vai distribuir aqui, ó, o 10 vai multiplicar o m, vou botar aqui, ó, 10m, mais 10 vezes 250, então isso aqui vai dar 2.500, tá? Isso somados, ó, 300 vezes menos 15, isso vai dar, deixa eu botar aqui, ó, menos 4.500, beleza? Isso tem que dar 0, show? Então, ó, vamos lá, 10m mais 2.500 e aqui vai ficar menos 4.500, igual a 0, beleza? Então, a gente praticamente já resolveu, né? Então, ó, 2.500 menos 4.500, isso vai dar 2.000, certo? Então, como é que a gente encontra o m aqui, ó? O m, ó, deixa eu botar para cá, ó, m vai ser igual, ó, o 10 não está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, m vai ser igual a 2.000 dividido por 10, né? Aí a gente simplifica um 0, ó, certo? Então, isso aqui vai dar pra gente, ó, 200 gramas, tá? Essa é a resposta, beleza? Então, ó, o equivalente em água do calorímetro, né, vale 200 gramas, tá? Qual é a resposta aí? A resposta no enunciado é a letra D. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? Certo? Esse é um problema clássico de equilíbrio térmico, então a gente tem que misturar as substâncias, né, e encontrar o que o enunciado está pedindo, beleza? Show? Então é isso aí, pessoal, espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau!